Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender a fazer uma capa de caderneta de vacinação. A capa que a gente vai fazer nesse vídeo é essa daqui, bem simples e fácil, com acabamento em viés, porém com bastante explicação detalhada para você que está iniciando na costura criativa, tá? Tem também esse modelinho que eu fiz aqui, olha. Nesse vídeo vai ter a explicação de fazer assim com duas cores, tá? Olha só como é que ela é por dentro. Aqui você pode pôr a caderneta abertinha ou guardadinha aqui no bolsinho. Bem fácil de fazer e é uma peça excelente de vendas, tá? Os materiais, o tecido e o viés que eu usei nessa aula de hoje, e esse daqui do rosinha também, eu tenho disponível no meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, conhecerem nossos materiais e adquirirem para fazer aí a peça igualzinha a minha. Esse tecido é um tecido digital de alta qualidade, lindo para fazer aí a capinha para menino, tá? Temos o viés da Cinderela Fitas e viés liso, xadrez ou poá, tá bom? O vídeo que vocês vão assistir aqui hoje foi uma live, né? Um vídeo ao vivo transmitido na página do Facebook do Bazar Horizonte, que foi um convite da Cinderela, e eu estive lá, editei o vídeo e deixei ele bem bacana para vocês poderem assistir aqui no canal e fazerem a capinha de vocês, tá bom? Um beijo e vamos lá conferir essa aula bem legal. Então, olha só, gente, eu vou passar aqui para vocês a explicação aí sobre os cortes, tá? Aqui a gente tem a parte do corpo, tá bom? A parte do corpo é essa parte maior, tá? Essa parte maior, olha só. Então, essa parte aqui a gente chama de corpo da peça, tá? Então, nós temos aqui o corpo. Esse corpo, gente, vocês vão cortar a medida de 35 por 25, tá bom? Vocês vão cortar, então, 2 vezes no tecido, um pro lado de dentro, que é esse amarelinho que eu tô usando aqui, um pro lado de fora, que o lado de fora é aquele que quando a gente fecha a capinha ele vai ficar aparente, né, vai ficar aparecendo, então é esse daqui. E uma vez na manta R2, tá? A manta R2, gente, eu já dei uma adiantada aqui, ela já tá estruturada aqui dentro, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu cortei as medidas de 35 por 25, sempre recomendo que você corte primeiro em um papel, tá? Folha sulfite, para esse caso vocês precisam emendar 2 folhas sulfites, tá? Jornal, cartolina, o que vocês tiverem, mas é legal que vocês risquem no papel primeiro, tá bom? Faz o risco no papel e aqui vocês estão vendo que eu arredondei os cantinhos, né? O que que eu fiz para arredondar os cantinhos? Eu recortei lá no papel essa medida de 35 por 25, né? E ele ficou com os cantinhos quadrados. Como eu queria dar esse charme aqui a mais, o que que eu fiz com o meu papel? Gente, eu vou demonstrar aqui, ó. Eu dobrei o papel ao meio, juntando bem certinho, pontinha com pontinha. E usando o cone de linha, eu arredondei assim, ó. Arredondei de cá e arredondei de cá. As 2 pontinhas juntas, porque assim a gente economiza tempo e tem certeza que as pontinhas vão estar com o arredondado igual, tá bom? Aí eu peguei a tesoura e cortei bem em cima do risco do arredondado. E aí ele ficou arredondadinho. Peguei aquele molde, aquele papel com os cantos arredondados na medida que a gente precisa, coloquei no material e risquei, então, 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, tá? Depois que eu fiz esses riscos, eu peguei as 2 partes de tecido, a parte de dentro e a parte de fora. Coloquei em cima da manta, passei o ferro dos 2 lados, tá? E passei uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha, tá? Olha só. É uma costura na beiradinha só pra segurar, tá bom? E essa, então, foi a adiantada que eu dei, que até aqui é bem tranquilo, tá? E aí, aqui na descrição, vocês vão ver que tá escrito assim, bolsos. As medidas do bolso. O que que é isso, gente? É essa parte aqui, ó, tá? Que é onde a gente vai vestir a capa, né, de vacinação, ou vocês podem usar assim também, ó. Guardar assim, tá? Aí cabe bastante coisa, olha, dos 2 lados, tá bom? Então, a medida dessas 2 partes, a gente vai cortar o tamanho de 25 por 12, tá?
eu cortei 2 vezes no meu tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Esse corte, gente, principal ou forro, se vocês quiserem cortar tudo da mesma cor, com o mesmo tecido, pode. É que aqui eu tava com os meus tecidos com pedacinhos pequenos, eu quis aproveitar. Então, do lado de dentro vai ficar o amarelinho e do lado de fora vai ficar os de bichinhos aqui, tá? Essa medida eu também arredondei aqui, ó. Essas 2 pontinhas para acompanhar o arredondado do corpo, tá bom? Então, 4 vezes no tecido, tá? 4 vezes a medida de 25 por 12, tá bom? E aí, a gente vai fazer um bolsinho, que é esse aqui, ó, um bolsinho com plástico cristal, para poder guardar documento, as coisinhas aqui. E esse bolsinho, eu cortei a medida de 17 por 14. Essa medida, gente, ela tá um pouquinho maior, tá? Por exemplo, aqui vocês estão vendo, né, que eu disse que a largura desse bolsinho tem 12 centímetros. Já o plástico, eu cortei com 14. Não tá errado, eu gosto sempre de fazer assim, porque o plástico, quando a gente vai costurar, ele tem a tendência de escorregar um pouquinho, né? Então, eu sempre gosto de cortar o plástico um pouco maior pra gente não ter perigo dele escorregar e a costura não ficar legal. Depois que a gente costurar ele, fixar ele aqui, a gente refila as beiradinhas, tá bom? Aí, a gente vai precisar também da parte da aba, que a aba é esse fecho aqui, ó, tá? Essa partezinha pra fechar. E essa partezinha, gente, eu vou medir aqui agora que eu acabei me esquecendo de colocar na descrição. Essa parte tem o tamanho de 6 por 10. O que eu fiz, gente? Digamos que esse aqui, que eu nem sei que medida que tem, tá menor, mas digamos que esse tem a medida de 6 por 10. Eu risquei no papel a medida de 6 por 10 e posicionei no tecido e risquei com a caneta. Ou seja, vocês vão precisar de um tecido que seja um pouco maior que essa medida de 6 por 10. Que a gente vai trabalhar com ele assim. Eu cortei 2 vezes no tecido, tá bom? E 1 vez na manta. Coloquei a manta por baixo, deixa eu tirar o alfinete, ó. Coloquei a manta por baixo, aí eu venho, coloco uma parte do tecido assim pra cima e a outra parte do tecido frente com frente, ó. Uma estampa dando beijinho na outra, tá bom? Assim. Peguei o molde, né, da medida de 10 por 6, posicionei aqui e risquei com a caneta em volta e ele ficou assim, tá? A gente vai começar a nossa costura por essa parte aqui, então, vou colocar o alfinete novamente, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou começar aqui nessa pontinha dando um retrocesso, vou vir com a costura em cima do risco de caneta e finalizar aqui dando retrocesso. Essa partezinha aqui, então, ela vai ficar aberta, sem costura, tá bom? Então, tá aí, ó, todas as medidas cortadinhas, né, o material prontinho pra gente começar. A gente vai começar, então, costurando na parte da aba, tá? Deixa eu desocupar aqui a baguncinha. Ah, gente, desculpem, antes de começar, antes de costurar a aba, vou passar a explicar de quem quiser fazer ela assim, ó, repartida, tá? Uma corzinha, que nem aqui eu usei um poazinho na parte de cima, e embaixo um estampadinho. Se você fizer pet aplique ou tiver uma máquina de bordar, pode até colocar o nome da criança nessa parte de poá, né, que fica bem legal. Aqui eu não coloquei nada, mas vocês fazendo assim, sem colocar personalização, é bem bacana para vender a pronta entrega, tá? O que eu fiz, gente? É bem simples para vocês fazerem ela repartida. Olha só, se a nossa medida total do corpo é 35 por 25, lembra que eu disse para vocês cortarem essas medidas em um papel, né? Ah, Aline, eu quero fazer de 2 cores. O que vocês vão fazer? Riscou no papel, vocês vão riscar lá no papel, ao invés de 25, vocês vão riscar com 26, tá? Com 26 centímetros para dar uma pequena margem de costura para emenda, tá bom? Riscou com 26 centímetros no papel, vocês vão dobrar o papel assim, ó. O meu eu não dividi ao meio, eu deixei a parte de poá um pouco menor e a parte de baixo maior, tá? Que é essa daqui, ó.
tá bom? Dá pra ver que aqui tá menor e embaixo tá um pouquinho maior, né? Então, eu fiz assim, dobrei o meu papel e cortei ele aqui, tá? Cortei ele aqui, aí vocês vão riscar a partezinha menor de poá e a partezinha maior de estampado. Riscou no tecido, junta as duas partes assim, ó, frente com frente, vem na máquina, passa uma costurinha e pronto, ele já vai estar emendado assim, tá bom? Esse acabamento é opcional, eu fiz com o viés, ele ficou bem bonitinho. Como que eu fiz esse acabamento? Esse acabamentinho, gente, ó, ele é para tampar a emenda, né, a união dos dois tecidos. Então, eu peguei o meu viés, como ele é do larguinho, e aqui eu não tenho viés estreito, eu dobrei ele ao meio, tá? Então, ó, dobrei ele ao meio, posicionei bem em cima da emenda e fiz uma costurinha na parte de cima e na parte de baixo do viés, e ele ficou esticadinho, tá? Olha só, deixa eu mostrar. Uma costurinha em cima e uma embaixo, tá bom? Então, tá aí a explicação. Aí, o restante vocês vão fazer da mesma forma, tá? Então, bora lá. Vou começar aqui. Dá um pequeno zoom. Lembrando sempre de dar o retrocesso no começo e no final. Então, ó, passei a costurinha em cima do risco, agora eu vou refilar, tirando aqui todo o excesso, ó. Esse excesso de material que ficou, respeitando uma margem de pelo menos meio centímetro aqui, da onde a gente vai cortar até a linha, que se a gente cortar muito rente a linha, a gente pode descosturar, né, na hora de desvirar. Então, ó, respeitando aqui uma pequena margem, olha só. Tá vendo? Onde tá o risquinho de preto é onde eu costurei. Então, olha só, tem uma pequena margem até o corte, tá? Então, vou cortar aqui todo esse excesso. Ficou assim, tá bom? Uma observação, nessa aba eu deixei ela quadradinha, mas se você quiser, pode arredondar, fazer uma costura arredondada nessas pontinhas aqui, tá? Então, aqui agora, através dessa parte onde nós não costuramos, a gente vai desvirar, tá? Com o auxílio dos dedos, a gente faz isso, ó. É bem fácil e simples. Se nessa parte da aba você quiser usar o viés, também pode, vai ficar bem legal. Aqui, com o auxílio da tesoura, eu vou ajeitar bem as pontinhas, tá? Olha só como é que ficou bonitinho. Se você quiser e puder, é legal que você pegue o auxílio do ferro de passar e passa ela assim pra ela ficar bem sentadinha, tá bom? Agora aqui, ó, eu vou passar uma costurinha rebatendo em toda a volta, tá? Na beiradinha, tá bom? Pra dar um efeito legal. Então, olha só como que ficou, tá bom? Aqui ficou uma pontinha, né? O rabicolzinho ficou aqui, ó. A gente vai tirar, tá? E a abinha já está pronta. E agora, a gente vai trabalhar na partezinha dos bolsos, que é aquela parte de dentro onde a gente vai guardar a capinha de vacinação. Aqui, como tem diferença nos meus tecidos, né, que a gente cortou ele 4 vezes, mas eu cortei 2 vezes no amarelinho, 2 vezes no estampado, para aproveitar os restinhos de tecido que eu tinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou juntar, ó, poá com estampadinho e vou passar uma costurinha aqui. Olha só, bem fácil e simples. Aqui nessa beiradinha onde eu costurei, agora a gente vai começar a usar o nosso queridinho aqui, tá? Vou pegar um pedaço de viés que seja aqui, olha, da altura, né, de 25 centímetros, que é a altura da nossa peça. Cortei o viés, gente, o que que a gente vai fazer com ele? A gente vai dobrar e a gente vem apertando ele aqui nessa parte de baixo, ó, porque ele vai vincando e ele vai ficando assim, o que fica bem mais fácil pra gente trabalhar, tá? Então, vou vincando ele, ó, e ele ficou assim, ó. Eu vou pegar ele, então, vou colocar ele aqui nessa beiradinha, ó, e passar a costurinha, tá?
Então, olha só. Então, ficou assim a parte do bolso, tá? Do outro lado, ó, o forrinho amarelo. E esse mesmo procedimento a gente vai fazer na outra parte, tá? Vou juntar aqui, ó. Tecido com poá, passar uma costurinha. Plástico cristal, né? Deixa eu ver, cadê meu papelzinho? Esse plástico tem o tamanho aí, então, de 17 por 14. E eu vou colocar um viezinho na partezinha de 14, tá? Ó, cortei um viés aqui e vou fazer o mesmo esquema. Vou dobrar ele e vou colocar ele aqui na beiradinha, tá? Bem na parte de cima. Aqui sobrou um rabicó, vou tirar ele. Então, ficou assim. Agora, né, nessa partezinha, eu vou posicionar o meu plástico. Lembrando que eu expliquei no começo da aula, eu cortei o meu plástico um pouco maior para mim ter aí uma área de costura legal e não dar nada errado. Então, vou posicionar, deixa eu virar para vocês aqui, ó. Vou posicionar o meu plástico assim, bem certinho. E vou alfinetar. Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai achar os alfinetes, né? Tá aqui. Bom dia, lindas! Obrigada, Cris. Olha só, gente, vou alfinetar primeiro aqui em cima do viés, tá bom? Pra quem nunca usou plástico e não sabe, a gente não pode alfinetar aqui no meio do plástico, porque senão o plástico vai ficar furadinho, vai ficar marcado e não sai, tá? Aí a cliente vai receber lá a capinha de caderneta de vacinação com o plástico furadinho. Então, o que eu digo pra vocês, ó? Primeiro, a gente vai alfinetar na parte do viés. Nossa, ficou extremamente torto, gente, que absurdo. Peraí. Pronto. Alfinetamos na parte do viés. Agora, eu quero alfinetar todo o resto aqui, né? Como que a gente vai fazer para não deixar o nosso plástico furadinho? A gente vai alfinetar na beiradinha, que é na nossa área de costura. Ou seja, quando a gente fizer o acabamento de costura, se furar, né? Lógico que vai furar, porque o alfinete vai perfurar, mas esse buraquinho não vai aparecer depois no resultado final, tá bom? Então, se você precisar alfinetar o plástico cristal, sempre alfinete na beiradinha, não alfinete no meio. Se você tiver clips prendedor, ótimo, usem lá o prendedor para não precisar usar alfinete. Mas se você precisar, coloque ele sempre na beiradinha, tá? Olha só, coloquei um aqui embaixo e o outro ali, todos na beiradinhas. Dica, 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 para fazer a costura em cima do plástico cristal, eu vou usar o calcador de teflon, tá? Pera aí, deixa eu achar ele aqui na bagunça. Achei. Chavinha para trocar. Pra quem não conhece, gente, esse aqui é o calcador de teflon. Esse é o calcador branquinho, ó. Ele tem para máquina doméstica também. Aqui a gente tá usando máquina industrial, então precisa ser um calcador para máquina industrial, tá? Mas tem para máquina doméstica também. Ele sendo assim, ó, com esse material, ele desliza melhor no plástico sintético, tá bom? No PVC, e aí ele não enruga, tá? Então é bem bacana para você ter aí no seu ateliê. Ai, Aline, tá bom, mas eu não tenho, não vou costurar? Vai a dica agora, ó. Se você não tem o calcador e ainda não comprou, você pode pegar um creme hidratante ou o próprio óleo de máquina, um silicone, um lubrificador assim de máquina, alguma coisa assim. Vocês vão passar em toda a beiradinha, tá? Põe um pouquinho do material, não, do óleo ou do hidratante na pontinha do dedo, tá? Pouquinho, tá bom, gente? Pra não ficar excesso. Põe um pouquinho assim. E aí você vem bem aqui na beiradinha, que é onde vai ser onde nós vamos costurar, e passa, ó. Passa aquele produtinho todo em volta, tá bom? Assim ele vai deslizar com mais facilidade, tá bom? Então agora que eu já coloquei o meu calcador, eu vou passar uma costurinha em toda a volta aqui nesse plástico, né? E agora sim, gente, eu posso tirar o excesso do plástico cristal. Vou lá, ó, cortar um pedacinho de viés
e fazer o acabamento aqui, agora que o bolsinho já está fixado, tá? Eu vou colocar do lado de cá, na partezinha reta, o meu viés, tá bom? Ó, passei o viés, tá? Eu vou trocar o calcador e vou aproveitar para mostrar para vocês. Tem gente que usa só ele, tá? Tem gente que deixa só ele na máquina. Só que assim, tudo é questão de hábito, né? O que você acostuma, depois você não consegue mudar. Ai, meu Deus, onde que eu pus o outro? Tá aqui, abençoado. Ó, o calcador de teflon, ele é um pouquinho mais grossinho, né? E o calcador de uso geral, que é o que eu gosto de usar, que tem até um fiozinho aqui, ele é mais fininho, ele é mais estreito, olha só. Então, por isso, eu uso esse de teflon só para plástico mesmo e já troco, porque acaba me incomodando, não acostumei. Tudo que a gente faz, que a gente não é acostumado, a gente rala um pouco, né? A gente apanha um pouquinho. Então, eu vou devolver aqui o meu calcador precioso. Agora, a gente vai montar, tá? Olha só. Vou pegar aqui a parte do corpo, tá? Agora eu vou posicionar os bolsinhos do lado de dentro, né? Que vai ser esse tecido amarelo que vai ficar do lado de dentro. Então, um eu vou pôr bem encostadinho aqui, tá? E o outro eu vou pôr de cá. Bem retinho. Ó. Coloquei um de cada lado, vou alfinetar, né? Alfinetar todo esse bolsinho aqui pra gente fazer a costura de acabamento. Então, olha só, fixei aqui, agora eu vou passar a costura aqui desse lado, ó. Na beiradinha, eu vou seguir a mesma costura que eu já tinha feito aqui no corpo, tá? Ó, só pra segurar esses bolsinhos aqui. Então, olha só, passamos a costurinha em toda a volta. Vou tirar os outros alfinetes. Aqui ficou um pedaço sem costura. Aí. E agora, antes da gente finalizar, a gente vai colocar a aba. A aba já tá aqui, a gente já fez ela. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha abinha, ó. Dobra a aba e aqui na partezinha onde a gente não costurou, eu vou dar um pique pra marcar o meio, tá bom? E aqui no meu material, na minha capinha, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro vocês vão fechar, vai ver qual que é a parte que vai ficar pra frente, que no meu caso é essa aqui. E eu vou dobrar aqui, ó, tchup, dobrei. E aqui eu vou dar um pique também, tá? Recapitulando para quem não entendeu, ó. A minha capinha eu vou virar para vocês. Vocês fechem a capinha do jeito que ela tem que ficar, certo? Essa é a parte da frente, então a aba não pode ir aqui. A aba a gente vai costurar na parte de trás. Então aqui eu vou dobrar ela nesse sentido, ó. Juntando pontinha com pontinha. E aqui eu vou dar um pique, tá bom? Dei um pique, agora sim a gente vai fazer a junção. Do lado de fora, vou virar minha peça do lado de fora e eu vou juntar o piquezinho da minha peça com o piquezinho da aba, ó. Pique com pique, porque assim eu tenho certeza que vai ficar bem centralizado, tá bom? E aí eu vou passar uma costurinha aqui de segurança. Ó. Ficou assim, se tiver ficado beiradinha da aba aqui, a gente vai tirar. Pronto. Então, olha só, primeira dica é o seguinte, quando você for fazer um acabamento com viés, é muito importante que você use uma linha da cor do viés, tá? Que sejam no mesmo tom, da mesma tonalidade, porque isso vai fazer com que o seu acabamento fica mais discreto, ele fica bem discreto. Se você fizer uma costura no viés com uma linha diferente, você vai ver que não vai ficar legal, vai ficar pesado
além de que se você fizer uma costura tortinha, vai aparecer muito, tá? Então, olha só, aqui eu tô usando esse viés xadrezinho, ele é amarelinho com um xadrezinho de branco. Eu tô usando na minha máquina uma linha, ela é quase branca, ela é creme, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá? Então, essa é a linha que eu tô usando. Se o meu viés, se ele fosse amarelo liso, aí seria legal eu usar uma linha bem amarela. Mas como aqui ele tem esse xadrezinho com branquinho, eu tô usando a linha creme que vai ficar bem discreto, tá? Então, olha só, a gente cortou um pedacinho de viés de aproximadamente 3 centímetros. A gente vai começar a colocar ele na peça. Você sempre procure um lugar na peça para você começar a colocar o viés, um lugar onde não vai aparecer muito quando a peça estiver pronta, porque vai aparecer aqui o acabamentinho da emenda, tá? Então, olha só, se a minha peça depois de pronta, ela vai estar assim, então é legal que eu comece a colocar o viés aqui, ó, da parte de trás. A gente vai começar a colocar aqui no lado de dentro da peça e depois a gente vira pro lado de fora, tá? Vou pegar a minha tirinha de viés, vou posicionar aqui e vou passar uma costurinha pra segurar essa tirinha aqui. Nossa Deus, a costura quase costurou meu dedo. Aí, olha só. Costurei aqui. Vou dar um zoom pra vocês verem. Deixa eu tirar esse papelzinho. Então, olha só. Eu coloquei aqui a tirinha de viés. Agora eu vou pegar aqui o meu viés, gente. Eu vou trabalhar com ele com a dobrinha fechada, tá? Porque o viés, pra quem não conhece, ele tem uma dobrinha de cada lado, ó. Tá bom? Eu vou trabalhar com ele fechado, mas se você quiser fazer com ele abertinho, pode fazer. Fique à vontade, tá? Eu gosto de fazer com ele fechadinho, assim. Vou posicionar o viés bem em cima aqui dessa tirinha, tá? Bem em cima da tirinha. E eu vou começar a costurar aqui, ó. E aí, gente, o meu viés, ele tem que acompanhar toda a beiradinha do material, tá? O principal é você colocar ele paralelo, assim, ó. Não deixar ele vir nem pra dentro e nem pra fora, tá? Então, ó. É só você ir alinhando o viés e vir fazendo a costurinha. Essa costurinha, gente, eu vou mostrar quando eu terminar aonde que ela é feita. Não é na beiradinha e também não é muito pra dentro, tá bom? Assim que eu terminar, antes de rebater do lado de fora, eu vou mostrar pra vocês, ó. Na parte da curvinha, ele acompanha do mesmo jeito. Você precisa acompanhar a curva com o viés, tá bom? Ó, então por dentro ele ficou assim, tá? Agora a gente vai virar ele pro lado de fora, mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu ver mais ou menos aonde, aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. A costurinha, gente, eu fiz aqui, ó. Tá? Olha só. Tá bom? E agora a gente vai virar ele todo pro lado de fora. Ó, ajeita bem. Nesse momento que é muito importante, aquela hora lá atrás que eu falei pra vocês que precisa refilar bem a peça, tirar o excesso, deixar bem certinho, pra esse acabamento aqui ficar legal, não ficar grosseiro, tá? Então a gente vira todo o viés pro lado de fora, que agora a gente vai rebater, tá? Virou ele todo pro lado de fora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar aqui. Ó, eu vou dobrar o meu viés assim e vir fazendo a costurinha na beiradinha. Aqui eu vou dar a explicação do acabamento daquela tirinha que a gente colocou. O que que a gente vai fazer, ó? Tá essa pontinha, eu vou dobrar essa pontinha pra dentro. E aí eu vou fazer aqui o acabamento, deixa eu apoiar aqui na mesa. Ó.
Ele vai ficar assim, tá? Pra tampar a parte da emendinha. Então, vamos lá, ó. Fazer aqui a costura em toda a volta, tá? Então tá aí, gente, ó, ficou prontinho, ó. Deixa eu mostrar aqui o acabamento com viés, ó. Deixa eu levantar aqui. E aí, gente, gostaram? Nossa, Deus, de tirar esse zoom que vocês estão... Oi, Deus do céu, agora foi lá nos meus olhos. E aí, gostaram, meus amores? Eu não vou colocar o botão, não. Quem já tem o balancinho e não sabe como usar, como mexer, no meu canal do YouTube tem um vídeo de explicação, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Coloquei um botãozinho na aba, a gente coloca um botãozinho aqui na aba, tá? Só marcar com a caneta o meinho e colocar um botão aqui primeiro. Aí, depois, para botar o outro... Vocês fechem a aba e vê aonde vai estar encostando o botãozinho aqui dentro e marca com a caneta para colocar a outra parte aqui. Lembrando que a gente nunca pode pegar aqui em cima do bolso. Você tem que puxar ele aqui e colocar por dentro o botão, tá bom? Ficou linda, linda a nossa peça.